Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Que bom, né? Fico feliz. Hoje eu, Sandra Amaral, vou trabalhar com vocês, né, na nossa aula número 1, a função social do número. Então vamos lá. Mas antes de começarmos, vamos pegar o nosso material. Então todas as nossas aulinhas nós temos que ter o quê? Pronto, caderno, lápis e também a borracha. Todo mundo pegou? Posso começar? Então vamos lá. Hoje a aula é sobre função social do número. Isso! Sabemos que os números fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Os números estão presentes. Em quê? Em que a gente vê esses números? A gente vê os números no relógio, não é isso? No controle de TV, até na placa de um carro. Você vê, todo carro tem o quê? Tem uma placa. E na placa tem números, letras, números, mas não deixa de ter os números. Nós temos também régua. Olha aqui uma, por exemplo. Nós temos aqui uma régua. Aqui tem várias. E aqui nós temos a régua, vários numerozinhos. Então, até no nosso calendário, nós temos também os números. Os dias da semana, os meses, ano, não é isso? Então, utilizamos os números para várias necessidades humanas, nossas necessidades do dia a dia. Não só as minhas, como a de vocês, como da mamãe, do papai, da sua irmãzinha, do seu irmãozinho, da vizinha, de um coleguinha. Então, todos têm a necessidade de usar os números. Então, como é que usamos os números? Na contagem de objetos, quantidade. Então, aqui, quantos copos com suco nós temos? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos copos total? 5 copos. E canudos? Quantos canudinhos nós temos? Cada copo tem um canudo. Então vamos contar. Um canudo, 2, 3, 4, 5. 5 canudinhos também. Aí ao lado aqui nós temos alguns livros. Quantos livros nós temos? Temos um? Não, temos mais, né? Temos 2, mais. Temos 3? Isso, ó. 1, 2, 3 livros. Vejamos. Utilizamos também os números, não é? Como medidas, não é? Então, essas medidas são várias. Tem as medidas lineares, não é? Quilômetros, metro, não é? Temos também centímetros. A questão do quilômetro, não é? Eu tenho um exemplo aqui, 30 quilômetros. Então eu digo assim, gente, eu vou a pé, vou caminhando da minha casa para a minha escola. Quantos quilômetros? Então, eu gasto 30 quilômetros. É muito, né? Mas a gente, né, vai caminhando 30 quilômetros até a escola. Então, você percebe que nós temos um metro também. Aqui tem até uma fita, ó, uma fita métrica. Uma fita métrica aqui, que eu posso medir o quê? Eu posso medir a altura, a minha altura, a sua altura. Posso medir também a cintura. Não, a minha não, né? Que já vai passar, né? Acho que a fita nem cabe, né? A minha cintura. Deixa pra lá, a cintura não. Então vamos dizer a altura. A altura, a minha altura, quanto nós temos, né? Então, essa fita métrica aqui é uma forma também da gente utilizar os números, né? Então, a massa e a capacidade também, é uma forma da gente utilizar os números, né? Gramas, quilogramas, toneladas, né? Mililitros, não. Então, quando eu vou comprar, vamos dizer assim, queijo, vou até a padaria e compro queijo. Eu compro o quê? Em forma de medida de número ou de gramas. Então, como é que eu posso falar lá? Eu digo assim, eu quero 300 gramas de queijo.
Então, muita gente fala 300 gramas. Não é grama de capim, não é grama para, não é? No caso, a gente pisar. Então, é 300 gramas, 400 gramas. Então, gramas quer dizer a questão de número de medidas. Então, nós temos também com relação ao tempo. No tempo, não é? A gente pode utilizar os números para representar o quê? Os dias, os meses, o ano. Dentro do nosso calendário, nós temos, né, dias da semana, os meses do ano, não é? E o ano em si que estamos. Então, os dias da semana. Quais são os dias da semana? A gente começa no domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, quantos dias da semana nós temos? Quantos dias da semana? Contar de novo. Domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias da semana. Então, utilizamos o número também para representar a quantidade de dias da semana que nós temos em cada mês. Então, e quantos meses nós temos? Quantos meses nós temos no ano? Nós temos um mês só? Não, né? Nós temos vários meses. Então, nós temos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, quantos meses? 10 com mais 2, 12 meses, não é, durante o ano. E o ano que nós estamos? Nós estamos no ano de 2022. Então, todas essas situações nós representamos com o nosso número. Então, é a função social do número. A função social quer dizer que o número serve para a gente indicar os dias da semana, os números servem para indicar a questão de metros, os números servem para indicar quilômetros, centímetros, quilogramas, toneladas. Então, o número está presente no dia a dia. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, no período que a gente está dormindo, o horário está lá. A gente vou colocar o despertador para não passar do horário, não é, da minha aula. Isso ali, e aquilo ali é o quê? Questão de número. A função dele ali, aquele número, a função naquele momento é o quê? Despertar você na hora certa. Então, aqui nós temos também com relação à temperatura, não é? Então, por exemplo, quando você está com febre em casa, mamãe utiliza o quê? O termômetro. Esse termômetro tem o quê? Um número. E aquele número, ali naquele momento, ele está com a função de temperatura. Então, vamos recapitular. Vamos recapitular. Não deu para entender direitinho, não? Então, eu vou recapitular. Então, a função social do número. Nós temos a questão da contagem, né? Que a gente já falou, a contagem. Aqui, eu tenho vários dadinhos aqui. Vários dados. Aqui em cima da mesa eu tenho quantos dados? 3. 3 dadinhos. Quantidade 3. Mas tenho aqui também no chão, ó. Se perceberem, eu também tenho no chão. Tenho mais 3 aqui e 3 ali, não é? Então, somando os do chão, quantos eu tenho? 3, com mais 3, com mais 3. Então, vamos contar. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Então, no chão, nós temos 9 dados. E aqui acima da mesa, nós temos mais 3. Então, 9 com mais 3, 10, 11, 12. Nós temos aqui o total 12 dados. 3 acima da mesa e 9 abaixo da mesa. Não é? Então, aí vocês têm uma noção de que a função social do número também é para contagem. Não é? E, como eu já tinha falado, é também para medidas. Essas medidas podem ser lineares, massa, capacidade, tempo e temperatura. A professora, não entendi nada. Então, vamos lá, passo a passo. Lineares quer dizer o quê? Quilômetros. Quando você está viajando, passeando, pega o ônibus, pega o carro, né? Assim, está no carro,
está no busão, né, no ônibus, aí você não vê várias placas nas estradas, né? 10 quilômetros, a cada 20 quilômetros está a chegada do shopping, né? Então faltam, vamos dizer assim, 20 quilômetros para chegar, né, no teatro. Então tem as plaquinhas informando, né, a questão da quilometragem, né? Então quando está em obra a estrada, tem obras, né, tem obstáculos, então falam 50 quilômetros, obra na pista. Aí temos também a massa e a capacidade, né, que é grama, quilograma, tonelada, né? Poxa, aquele caminhão está levando uma tonelada, né? Então pode ser, né, uma tonelada, né, de, vamos dizer assim, de pedra, tem uma tonelada ali em cima daquele caminhão. O trator empurrou, o trator puxou, né, 2 toneladas de pedras. Então, essa forma de falar, você está utilizando o quê? O número. Só que, em cada situação, o número tem uma função. Então, no tempo também, os dias, meses e anos também, cada um tem a sua função. Nós temos a temperatura também, que é muito importante você saber que quando está com febre precisa o quê? Não é? Ver a temperatura do nosso corpo. Então pega um termômetro, ali consta o quê? Um número, que vai dizer se você está com 36, com 37, com 38 graus, não é isso? Então vamos lá, vamos ver mais funções do nosso número. Aqui, não é? Então utilizamos também os números, não é, para representar códigos. Que códigos, professora? Então vamos ver, para ordenar posições, né? Então esses códigos em si, eles podem ser uma senha do banco. Então, como assim? Quando você chega no banco, você recebe uma fichinha. Você não fica na fila, né, com a mamãe? Então a mamãe vai, vou ao banco, vou pagar alguma conta, não tem que ficar na fila? E ali recebe uma senha. Essa senha vem com um número, é um código, né? E esse código é quando você, quando é chamado, você tem que entregar esse código lá, né? A pessoa que chama você. Nós temos também a questão, né, de ordens. A ordem, ordenar posições, primeiro, segundo, terceiro. Essa posição, não é, do primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, você vê que você utiliza também o número em si. Então vejam só, aqui nós temos um texto e nesse texto consta aqui várias funções do número, várias. Tem ordem, tem a questão de código, tem a questão de medida. Então vamos ler. Na quinta-feira, que era o 5º dia útil do mês, a professora Paula foi até uma agência bancária para receber o seu pagamento. Chegando ao banco, pegou uma senha B35. Ao ser chamada, sacou R$ 1.500. Logo após, Paula foi até uma loja para comprar um sapato, número 37, e andar com mais tranquilidade. Então, passeou com sua netinha por aproximadamente 1 quilômetro até chegar à sua casa. Então, vamos assim, passo a passo. Então, vocês estão vendo aqui que eu sublinhei, né, os números, o códigozinho, né? Então, aqui, o 5º, eu sublinhei. O 5º não representa o número, a ordem, né? Não foi aqui. Na quinta-feira era o 5º dia. Não era o primeiro, não era o 2º dia, nem era o 3º, nem o 4º. Era o 5º dia útil do mês, né? A professora Paula foi até uma agência bancária para receber o seu pagamento. Aí, chegando ao banco, pegou uma senha. Olha a senha aqui, B35. Essa senha B35 representa um número. E este número é uma contagem, né? Não tem a B1, B2, B3, B4, B5. A mamãe dele pegou o quê? B35.
Então, é uma contagem. Nós temos também um valor aqui de R$ 1.500, também é uma contagem. Não foi R$2, não foi R$10, não foi R$5, foi um valor de R$ 1.500 que ela, no caso, sacou. Nós temos aqui um número, tamanho, no caso de um sapato, o número 37. Significa o quê? É o tamanho, não é o tamanho número 20, não é o tamanho número 35, aqui foi 37. Vejam que cada situação, para cada situação nós temos uma função do número. E por fim, 1 quilômetro, que é a questão, aqui como a gente viu, ó, do quilômetro, a questão, da capacidade, da velocidade, da massa. Então, está dando para entender? Se quiser, eu explico mais uma vez. A questão também aqui do código, esse código aqui, não é só necessariamente um código de senha de banco. Nós temos vários códigos. Nós temos o código, que representa no CPF, nós temos um número, o número ali é um código, é um número para cada pessoa, o CPF. A identidade, que é o RG, o registro geral de cada um, você tem o seu. Quem não tem, tá bom de tirar, viu? Pedir à mamãe para tirar a identidade, que é o registro geral. Temos, além do RG, CPF, nós temos outros códigos. Tem a numeração de código de barra para fazer um pagamento, de qualquer conta, tanto de CELP, de Compesa, uma conta de um valor, desculpa aí, caiu aqui, mas deixa aí que depois eu pego. Então, nós temos várias contas, e essa questão das contas, nós precisamos de um código, e esse código também é um número, que está ali com uma função social. Então, cada número tem a sua função social. E aí, gente, vocês estão aí entendendo? Qual é a dúvida? Qual a dúvida? Ah, sim. Então, vamos lá. Eu vou recapitular. Então, a função social do número assim, de forma diversificada, existem várias funções, A minha altura tem uma função, o número pode representar a minha altura? Pode. Pode representar a sua altura? Pode. Pode representar o seu peso? Também pode. Pegar uma balança e representar o seu peso. No caso, o número pode representar a minha idade? Também. Pode representar a idade do seu coleguinha? Pode representar a idade da sua mãe, do seu pai. Ah, professora, eu tenho 8 anos, a minha irmã tem 6 aninhos. Você está usando o que para representar a sua idade? Os números. E aí, por aí, você vai percebendo a função do número. Então, por hoje, nós vamos encerrar. E na próxima aula, a gente dá continuidade, vamos explicando, até vocês realmente conseguirem entender de forma mais precisa. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns probleminhas envolvendo a questão da função social do número. Então, bye bye, até a próxima. Tchau, gente.